Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter então nossa primeira videoaula aqui a respeito de proporcionalidade, tá? Nós vamos abrir então a nossa apostila na página 75 para vocês poderem acompanhar e completarem também a apostila referente a esse tema, ok? Então vamos iniciar a aula aqui falando de segmentos e proporcionalidade, né? Bom, medir um comprimento significa compará-lo com outro que usamos como unidade e saber quantas vezes ele contém nessa unidade. Um exemplo aqui, gente. Eu tenho a minha altura. A minha altura eu posso descrevê-la de diversas maneiras. Eu posso falar que a minha altura tem tantos centímetros, ou eu posso falar que a minha altura tem tantos metros, que a minha altura ela tem tantos decímetros. Então, ou seja, depende muito, eu posso descrever a minha altura dependendo de qual medida eu estou comparando essa minha altura, certo? Eu posso compará-la com metro, com decímetro, com centímetro. Então, na verdade, você descrever esses segmentos aí significa, na verdade, compará-lo com alguma outra coisa que já existe no caso. Agora preste atenção nesse caso, ó. Note que a medida AB cabe duas vezes na medida AC, certo? Eu estou usando o AB para comparar com o AC. Então, se você olhar lá na reta, eu tenho ali a medida B. E essa medida B, aqui, essa medida, certo? Ela cabe duas vezes lá dentro do AC, tá vendo? Então, eu estou comparando a medida C com a medida AB, ok? Agora, vamos lá. Registrando ali então. Registre o número de vezes que a medida do segmento AB cabe no segmento em questão ali no caso. Agora, quantas medidas AB cabe dentro do AD, gente? Dá uma olhadinha lá. Então, se você for ver, o AB ele cabe 3 vezes dentro do AD, certo? Pegar aquele segmento maior, né? O AB cabe 3 vezes ali. Agora, quantas vezes o AB cabe dentro do AE? Ele cabe 4 vezes. Quantas vezes o AB cabe dentro do AF? No caso ali, 5 vezes. E do AG, 6 vezes. Certo? Então, repare que eu utilizei uma medida padrão aqui nesse caso. A minha medida padrão foi o próprio AB. Agora, nesse outro exemplo, nós temos uma outra figura ali. Repare o seguinte, que eu tenho agora um segmento TU. E o segmento TU, gente, ele cabe duas vezes dentro do AB. Isso, na verdade, eu posso dizer que TU corresponde à metade do AB, certo? Então, se o TU cabe a metade do AB, então ele agora será a minha medida de referência para eu comparar os outros segmentos com ele, certo? Então, no exercício 2, ele diz, registre o número de vezes que a medida do segmento TU cabe na medida do segmento AC, por exemplo. Então, quantas vezes o TU cabe dentro do AC? Cabe 4 vezes, no caso. Cabe ali uma vez, 2 vezes, certo? 3 vezes, olha lá na reta, 4 vezes, certo? Então, o segmento AC cabe ali 4 vezes. Agora, quantas vezes o TU cabe dentro do AD? Então, já foi 4 vezes até o C ali, certo? Então, cabe 6 vezes, ó. Porque ali até ali é 4, 5, mais 1, 6 vezes, certo? Agora, quantas vezes cabe dentro do AE? Agora, se ali era 6, agora vão ser 8, porque eu vou ter mais 2 segmentos lá dentro para completar até o AE, certo? 8 vezes. Agora, e até o AF, gente? Até o AF eu tenho 10 vezes. Então, até ali, olhando lá na reta, até ali era 8, 9, 10 vezes, certo? Agora, dentro do AG, cabe 12 vezes, porque até ali era 10, 11 e 12, certo? Então, nós podemos dizer, gente, que esses outros segmentos que eu peguei, como o AB, o AC, o AD, eles serão múltiplos do TU. Porque eu posso pegar essa medida TU e multiplicar ela por certas quantidades de vezes e eu vou ter esses outros segmentos, certo?
Tranquilo. Continuando então, gente. Definindo aqui somente, né, o segmento AB é um múltiplo de TU, pois é obtido ao multiplicar TU por um número inteiro e positivo. Nesse caso foi 2, né? Se eu multiplicar o TU por 2, eu vou ter o AB. Certo? Então, continuando, vamos analisar essa outra figura. Temos ali o segmento AG, que foi dividido por subsegmentos, né? Como o AB, o AC, o AD, o AE, o AF e assim por diante. Eu tenho vários segmentos ali. Agora, observe o seguinte, que o AB corresponde à metade do AC. Vocês concordam comigo? Olha lá, eu tenho ali então na reta o segmento AB. E esse segmento AB ele cabe 2 vezes dentro do BC. Então, claro, logicamente que o AB então vai ser a metade do AC, certo? Então, a 3, vamos classificar essas sentenças aí como verdadeira ou falsa, partindo dessa ideia. AB é a metade de AD, gente? Se você for olhar ali, o AB cabe somente 2 vezes dentro do AD? Não, cabe 3 vezes. Então, essa questão aqui, ela é falsa, porque só cabe cabe 3 vezes, não 2, né? No caso ali, ele falou que era metade, né? Agora, o AC é a terça parte do AG. A terça parte significa que essa medida AC cabe 3 vezes dentro do AG. Será que cabe? Cabe. Olha lá, ó. Tem 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, cabe-se 3 vezes ali o segmento dentro do AG. Então, ele é a terça parte? Ele é uma parte das 3? É. Então, verdadeiro. Certo? Agora, o AB é a quarta parte de AE? Quando eu faço essa pergunta, a quarta parte, eu quero verificar se esse AB cabe 4 vezes dentro do AE. Será que cabe? Cabe, é verdadeiro. Olha lá, o AB. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Certo? Então ele cabe 4 vezes, então ele é realmente a quarta parte. Agora, o AB é a quinta parte de AF? Sim, verdade. Porque se eu tinha 4 até o DE, com mais 5. Lógico, então uma verdade. O AB realmente é a quinta parte do AF. Ele cabe ali, ele é uma parte das 5. Muito bem. Continuando então, essa figura mostra que TU é a metade de AB, mais uma vez, aquela figura que nós estávamos vendo. Agora vamos completar as sentenças tornando-las verdadeiras. Por exemplo, o TU. O TU corresponde a quantas partes do AC, gente? Ele corresponde a uma parte de um total de quantas lá? De 4. Então, o TU é a quarta parte de AC. Agora, TU corresponde a quantas partes do AF? Se você for verificar, o TU ele cabe 8 vezes, certo? 10 vezes, perdão, dentro do AF. Então, o TU é a 10ª parte de AF. Agora, o TU corresponde a quantas partes do AG? Se você for contar, a 12ª parte. São 12 partes iguais ali, certo? 12 partes iguais. Ele cabe, então, dentro do AG. Assim, podemos dizer, então, que TU corresponde ali, o TU, na verdade, ele é múltiplos, né, do AC, do AF, ok? Então, submúltiplo de um segmento, por exemplo, do segmento AB, como TU, é o comprimento que se obtém ao dividir a medida de AB em certo número inteiro de partes iguais, certo? Continuando, então. Agora vamos falar de razão, gente. O que é uma razão, gente? Razão é a comparação de 2 medidas por meio da divisão, certo? Então, estabelecer a razão entre segmentos significa determinar a razão entre as medidas que os representam. Observe, por exemplo, esse segmento aqui. Nós temos aí um segmento AB que tem os seus submúltiplos AC, CD, DE, EF e assim por diante, né?
Observe que o segmento AD cabe 4 vezes dentro do segmento AB. Isso significa que obtemos a medida do comprimento AB multiplicando por 4 a medida do AD. O que nos permite escrever, então, que AB dividido por AD vai dar 4, certo? O AD cabe 4 vezes dentro do AB. Agora, repare o seguinte, que o AD está na parte de baixo dessa fração, está no denominador. Então, ele está dividindo. Então, se ele está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, o que acontece? O AD, então, passa a ser agora, gente, a minha medida de comparação. Então, para eu obter a medida AB, eu pego a medida AD e multiplico por 4, certo? Tudo bem? Deu para entender? Então, posso dizer, então, que o AB, a razão entre AB e AD, nessa ordem, é igual a 4. Agora, observando a mesma figura aqui. O exercício 5 diz, como você interpreta e escreve a razão entre o segmento AB e AF nessa ordem? Então, AB e o AF. AB e AF é igual a 2. Se você comparar, pegar ali a medida, por exemplo, olha lá na reta, a medida AF, repare que ela cabe 2 vezes dentro do AB. Então, significa que a divisão do AB pelo AF vai ser igual a 2. Então, verificamos então que esse segmento AF cabe 2 vezes dentro do AB. Então, isso significa que o AB é o dobro da medida AF, ou seja, a medida AF também pode ser a metade disso, ok? Muito bem. Então, concluímos até aqui que a medida do comprimento de um segmento depende da unidade que eu estou escolhendo. Lembra do exemplo da altura que eu dei? Eu posso descrever a minha altura em milímetros, posso descrever a minha altura em centímetros, certo? Em metros. Então, depende muito, né? Do comprimento depende da unidade que eu estou levando em consideração, certo? Agora a razão aqui, vamos resolver algumas razões aqui. Por exemplo, se eu pegar a medida AH e dividir por AD, então repare que a medida AD cabe 3 vezes dentro da H, certo? Então se eu dividir lá os 6 por 2, eu vou encontrar 3. Então aqui nesse caso, a minha medida de referência, né, correspondente ao que eu estou verificando ali, seria o AD, certo? Agora, se você pegar lá o AH e o AE, ó, é 6 dividido por 3, vai dar 2, né? Então, ou seja, o AH é 2 vezes o AE, ele é o dobro, né? Então, a medida aqui de referência, né, é o AE. Agora, AB dividido por DF, ó, AB eu tenho 8 unidades, DF eu tenho 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, eu sei então que o DF ele cabe 4 vezes dentro do AB. A minha medida de referência aqui seria o DF. E a mesma coisa acontece com AB por GH. Então, dentro do AB, o GH cabe 8 vezes. Então, o GH seria a minha medida de referência para descrever a medida AB. Certo? O exercício 7, então. A medida do segmento AB é 15 centímetros. E a do segmento CD é 10. Determine a razão entre AB e CD. Então, eu vou pegar a medida AB e vou dividir por CD. AB é 15, CD é 10. Posso simplificar em cima e embaixo por 5. Então, dividindo 15 por 5, eu vou obter 3. E 10 dividido por 5, eu vou obter o 2. Então, eu posso dizer que a razão entre AB e CD é 3 meios. Certo? Uma coisa muito importante, gente, quando a gente estiver falando de razão, descrevendo, né, na verdade, esses valores, esse valor nós dizemos que é um valor adimensional, certo? Ele não vai ter unidade, é somente uma comparação entre elas. Então, aqui, se você comparar nesse exercício, por exemplo, o AB está em centímetros e o CD também está em centímetro. Então, centímetro dividido por centímetro vai dar 1. Então, no caso, centímetro vai sumir, eu vou cortar a medida centímetro. Então, é um número que nós dizemos que é adimensional, ele não vai ter unidade alguma. Continuando aqui, um segmento AB mede 12 raiz de 2 centímetros e o outro segmento CD mede 18 raiz de 2 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD? Então, AB
é 12 raiz de 2 e CD 18 raiz de 2. A raiz de 2, como está sendo dividido pela mesma coisa, eu vou eliminar. Então, vou simplificar o 12 com o 18, que vai dar 2 terços. Dividir por 6, na verdade, em cima e embaixo. 12 dividido por 6 deu 2, e 18 dividido por 6 deu 3, certo? Então, a razão entre o segmento AB e CD é 2 terços. No exercício 9 agora, a medida do segmento AB é 2 raiz de 42 centímetros e a medida do outro segmento CD é 14 centímetros. Raiz de 14 centímetros, perdão. Determine a razão entre AB e CD. Então, eu vou pegar AB e vou dividir por CD. Então, 2 raiz de 42 dividido por raiz de 14. Pela propriedade dos radicais, se eu tenho divisão de duas raízes iguais, né, de índices iguais, então eu posso tornar isso aqui em uma única raiz. Então, vai ficar raiz de 42 dividido por 14. 42 dividido por 14 dá 3. Então, logo, a razão de AB por CD é 2 raiz de 3. Certo? Toda vez que eu determinar, gente, a divisão, determinar a razão entre esses segmentos aí, eu dou nomes específicos dependendo do resultado, tá, desses segmentos aí, tá? Que nós podemos chamar de segmentos comensuráveis ou segmentos incomensuráveis. Agora, esses segmentos comensuráveis e incomensuráveis, eles estão relacionados a um conjunto numérico, certo? Então, por exemplo, a razão entre as medidas de dois segmentos, se for um número racional, então eu vou dizer que esses segmentos são comensuráveis, certo? Agora, quando a razão entre as medidas dos dois segmentos é um número irracional, no caso, envolver uma raiz ou um número π, número de Euler, então, ou seja, quando tiver um número irracional envolvido ali no resultado, então eles são segmentos incomensuráveis, ok? A aula de hoje vai ficar por aqui, meus queridos. Foi só uma breve explicação sobre segmentos e proporcionalidade, né? Até então foi bem simples. Na próxima aula a gente continua explicando mais um pouquinho sobre proporcionalidade, ok? Então valeu, galerinha. Até hoje é isso. Um abraço. Tchau, tchau.